Olá, comunidade FMU Fianfaan, Level Up. Eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o FCast, aquele cast que olha os bastidores das nossas escolas, que conecta, que transforma, que traz informação, contando para você o que é que as escolas têm feito para fazer a diferença, para ser prática desde o primeiro dia. E hoje, para voltar aqui, né, porque a gente está na segunda temporada do FCast, e para a gente retornar com chave de ouro, estamos aqui com o pessoal da Escola da Indústria Criativa. O pessoal de música, aquele povo que nos encanta, que conecta, né, que nos conecta com as grandes emoções e que transforma profissionais em grandes showmans. A gente vai falar um pouquinho dos bastidores disso, de como é que é o dia a dia dentro das salas, conhecer professores. Eu estou aqui com o professor Sérgio, que é o nosso coordenador do curso, carinhosamente chamado de Serginho aqui nos bastidores, já que a gente está falando de bastidores, né? Aqui é o Serginho da música. E, Sérgio, é um prazer te receber aqui. É sempre muito bom ouvir as histórias de vocês, poder fazer parte do que vocês programam. É muito gratificante, de fato, acompanhar, porque a gente acaba acompanhando a gente nos bastidores, o trabalho desses professores e a construção das competências dos músicos que a gente forma aqui. Então, muito bom te receber. Conta para nós como é que você está, desafios de 2025, o que teremos pela frente. Obrigado, Carminha, pelo convite, né, por mais esse podcast aqui. Ficamos muito contentes, né? Hoje a gente tem aqui a presença ilustre também de um professor do curso de música, né? Professor Nelton. Professor Nelton é um professor que ele cuida, né, das aulas de bateria, do grupo de percussão. Então, principalmente esses grupos, né, que é mais a atuação do professor Nelton, né? Eu gostaria, assim, que o professor Nelton se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória na música. Eu sei que ele é um baterista de um grupo muito importante, né? Mas eu não quero, né, antecipar. Dar spoiler. Dar um spoiler, né? Spoiler eu gostaria aqui, que ele se apresentasse e falasse um pouquinho da sua própria trajetória na música. Obrigado. Primeiro, agradecendo a Carminha, professor Sérgio aqui, por me convidarem, né, para esse bate-papo. Para mim é um prazer sempre falar sobre isso, né? Falar sobre a carreira de músico, falar sobre um pouco, né, desse caminho que eu trilhei também até aqui. Então, só para dar um panorama aí, talvez rápido aí da minha trajetória, né? Hoje eu sou baterista da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, né, de São Paulo, que é administrada pela Fundação Padre Anchieta, né? Que todo mundo conhece aí talvez por TV Cultura, né? TV Cultura é parte da Fundação Padre Anchieta, né? Então, eu estou nessa orquestra há 18 anos já. Comecei nessa orquestra como timpanista, né? E aí, hoje, eu sou baterista. Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa troca de funções. Legal. Também trabalho em diversas frentes também musicais. Hoje, eu estou fazendo um musical, né, em São Paulo, que está em cartaz no Teatro Bradesco. Inclusive, esse é o último fim de semana, que é o Mamma Mia, né? Então, também uma outra frente profissional aí. Além de dar aulas, também dou aula aqui na FMU, claro, e também na Fundação das Artes em São Caetano, né? Que é uma escola do município de São Caetano, né? E é uma escola que tem nível técnico, né? Também reconhecido pelo MEC e tal. Então, funciona como uma escola de ensino livre e também tem o profissionalizante, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço, além também de dar aulas particulares, né? A gente acaba fazendo várias coisas e fazendo alguns outros trabalhos aqui e ali, participando desse cenário musical, né, e criativo que tem na cidade de São Paulo. A gente está, eu acho que, numa das cidades mais importantes aí da América Latina, né? Que tem uma efervescência cultural, assim, impressionante. Então, enfim, seja na música, seja no teatro, seja na dança, nas artes plásticas, eu acho que você tem aí muito campo, né, para se trabalhar, muito trabalho, né, em diversos setores, com diversas faixas de ganho e importância. Então, eu acho que isso é bacana e eu acho que o curso da FMU, Fianfaan, aí se insere perfeitamente
nesse cenário. Nem me fale, né? Um curso, nota máxima no MEC. Sim, nota máxima no MEC, nota máxima no Guia do Quero Educação. Das Sensacional, faculdades, né? É isso, Sensacional. né? E dá muito... a gente fica muito orgulhoso, né? Com de fazer certeza. parte de um programa tão conceituado, que se toma tanto cuidado, né, com cada detalhe. E eu gosto de falar, né, Serginho, que são os detalhes que vão construindo as diferenças e nos posicionando aí nesse lugar, né, de destaque dentro do sistema da educação e também, eu posso dizer, de profissionais que vão construindo a diferença no mercado, né? Fala um pouquinho disso, dessas... Sei, uma pergunta que eu vou fazer para o professor Nelton, assim, talvez seja uma pergunta de um aluno ingressante, né, que seja até muito comum, mas assim, a questão de um baterista, né, um percussionista, ele precisa ler partitura, tem que saber ler partituras, né? Muito Porque importante. a gente, né, muita gente imagina que não, né? Mas assim, como é que é um baterista profissional, um percussionista profissional, para abrir o campo de trabalho para ele? Assim, ele precisa ler partituras? Com certeza. Eu acho que é um pré-requisito, assim, digamos que obrigatório até, para exatamente diversificar, né, esse campo de atuação. Falando um pouquinho dessa minha formação, né, eu estudei percussão erudita, né, e percussão clássica, né, de orquestra, na Unesp, né, me formei na Unesp, e também me formei em bateria nessa Fundação das Artes, onde eu dou aula hoje, né. Então, eu sempre busquei um pouco essa formação diversa, né, porque costuma-se observar essas duas áreas como áreas diversas, né. Ou você é percussionista erudito, que vai tocar em orquestras, ou você é o baterista que vai, enfim, ser o baterista de um artista, de uma banda, ou, enfim, fazer eventos, né? Ou você é professor, né? Eu acabei um pouco abraçando um pouquinho de cada, né? Porque por conta dessas áreas todas me atraírem, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. Para mim, a música clássica erudita, né? Tocar Beethoven, tocar Mozart, tocar Stravinsky, teve o mesmo peso de tocar, às vezes, numa big band, músicas, né, do Duke Ellington, ou, enfim, outras coisas. E por causa disso, que eu também sou baterista da Orquestra Jazz Sinfônica, né, por causa desse contexto todo. Então, e eu só consegui fazer isso porque eu tive essa base, né, que a gente comentou há pouco, né, essa base teórica que é muito importante. Às vezes o aluno chega com uma visão de que, não, se eu escuto e tiro de ouvido, tá tudo certo. Mas, por exemplo, para tocar num musical, por exemplo, você recebe um livro dessa grossura, com 30 músicas para você tocar num show de 3 horas, e às vezes com um tempo que você, assim, 2 semanas antes, você não consegue decorar 30 músicas, entendeu, para passar. E então a leitura, né, musical, o conhecimento dessa teoria, enfim, ajuda você a entrar nesses ambientes, né, de uma orquestra sinfônica que está recebendo a bateria cada vez mais, né, ou tocar numa banda. Às vezes tocar numa banda você vai ter um tempo maior para ouvir o repertório e tudo mais. Mas para fazer atender essa indústria cultural que existe no dia a dia, tipo, uma semana você toca, por exemplo, lá na orquestra, por exemplo, geralmente a gente faz um repertório diferente a cada semana, às vezes 2 repertórios a cada semana. Então, a leitura vai ser completamente necessária para que você consiga chegar seguro e olhar para o papel e falar, tudo bem, maestro, e agora? O que eu faço? Segurança. Acho que você falou um ponto bem importante para o profissional, né? Sim, eu acho que é uma abertura profissional. Eu acho que a universidade ela vem a contribuir nessa formação. Total. Então, assim, a gente tem um grupo de percussão, né? Tem outros projetos interdisciplinares, assim, mas ele tem o objetivo disso, né? De auxiliar o aluno, ele tem uma prática profissional dentro da universidade, para atender essa demanda no mercado de trabalho. A gente está vendo que, pelo que o professor comentou, é muito especializado, né? Sim. Então, o aluno não basta ter um bom ouvido, tocar de ouvido, ele precisa de uma formação mesmo, de uma leitura sólida, né? Sim. Como que o grupo de percussão nosso, do curso de música, contribui para essa formação do aluno? Boa, professor. Muito legal. Eu procuro abordar essas 2 facetas, vamos dizer, do aprendizado, né?
Então, a gente fez muita música escrita mesmo, né? De compositores europeus ou de compositores norte-americanos. Por exemplo, a gente fez... o legal do grupo de percussão também é que a gente consegue explorar instrumentos inusitados. Então, a gente fez peças para quarteto de saco de papel, de supermercado. Quarteto para palmas, né? Ou para tocos de madeira. Ao mesmo tempo, a gente também fez peças para tambores, 3 tambores e tímpano. Então, a gente traz esse universo da escrita. Às vezes, as pessoas ficam meio desesperadas porque querem ir só de ouvido. Falam, gente, tem que ler porque é isso, né? É bastante conteúdo para você absorver de uma vez. E é um guia também, se eu quiser falar, vamos pegar da parte tal, letra tal ou número tal, a pessoa se localiza na partitura e vai, né? Então, tem essa parte. E aí, agora, esse semestre, por exemplo, eu estou trabalhando essa escola de samba, né? E misturando um pouco. Primeiro eu começo mostrando as coisas no instrumento, para ele exercitar o lado do ver, ouvir, executar. E aí depois eu falo, legal, isso que você está fazendo funciona assim. Vou para a lousa e escrevo aquilo lá. Agora vamos tentar fazer esse novo padrão rítmico aqui, escrito. Vai, se vira. Vamos lá, né? Ó, está precisando trabalhar isso. Então, a gente vai trabalhando realmente para diversificar, não para engessar, né? Porque às vezes as pessoas falam, porque se eu começar a ler, eu vou perder o meu swing, ou então vou perder a minha musicalidade. E é ao contrário, eu acho que as duas ferramentas se encontram aí, né? Então, é um jeito também de conversar com as outras matérias. Tem a matéria de percepção rítmica, né? De estruturação. Então, tudo vai se convergindo para que você chegue e consiga uma competência profissional interessante. Você que ele vai falando, estamos na indústria criativa, pessoal. Então, vejam, quando ele falando dos ritmos, né? Como mistura elementos para trazer um resultado que faça a diferença ali, Sim, né? sim. Com um som que atrai as pessoas, que façam com que elas participem e tal. O aluno de música, ele tem também muito dessa questão de ser empreendedor no sentido de eu que tenho que empreender a minha carreira, né, professor? E aí, a gente consegue trabalhar esses aspectos dentro do programa, tem esses insights para os alunos, eles já ali têm essa habilidade de entender que ele vai ter que cuidar dessa carreira aí com carinho. Sim. Fala um pouquinho disso. Tá, é muito legal isso, porque a gente às vezes fala de criação e a gente não se dá conta disso, né? Então, assim, muitas vezes a gente está preocupado em ser contratado por alguém, em fazer aquilo, né? Eu, nas aulas de bateria, né, a gente tenta trabalhar esse lado teórico, mas eu trago também essa conscientização, né? Às vezes um aluno já vem todo, né, tatuado, com figurino, eu tenho a minha banda. Eu falo, é isso mesmo, vai, trabalha essa criação, mas não esqueça que é só fazer, não é só tocar música. Vamos pensar como isso se encaixa num contexto, né, desse, é uma banda de rock, legal, o que as bandas de rock estão fazendo ultimamente, quais são as tendências, né? E, ao mesmo tempo, conscientizando de que, às vezes, a pessoa entra só pensando, às vezes, na fama, ou então acha que isso vai ser uma coisa fácil, de uma certa forma, né? E esquece que tem um trabalho atrás, né? Não existe no talento gratuito, né? Existe muito trabalho atrás do talento, construção de competências, né? Para que você consiga, né, em algum momento, falar assim, gente, é essa arte que eu quero mostrar para o mundo, então vamos viabilizar isso. Eu vou chamar tal e tal pessoa, né? Porque de você montar a banda, você já está começando a empreender. Então, qual que é o guitarrista legal? Com quem que eu me dou bem? Qual que é o baixista interessante? Qual que é o tecladista? Quem é que vai escrever um projeto para entrar num edital, por exemplo, né? Então, eu trago essa parte de conscientização do meio musical mesmo. Então, você tem editais, você tem musicais, né, que alguém vai te chamar para tocar, ou você vai, enfim, montar um grupo de casamento, vai montar uma banda de baile, vai montar uma banda de rock, de jazz, para atuar na noite. Então,
Nossa, são muitas facetas e é legal os alunos Professor, aí. deixa eu só pegar um gancho aqui. Isso justifica o que a gente fala, que os nossos alunos têm prática, Serginho, desde o primeiro dia? Sim, justifica. A prática é desde o primeiro dia, né? Desde a primeira aula. E música, assim, lógico, a gente tem toda uma fundamentação teórica, né? Mas, assim, a prática é realizada desde a primeira aula, né? Até o último, até o recital de formatura, né? Sim. Onde que o aluno tem que fazer, performar mesmo. Então, ele tem todos esses caminhos, já pensando nesse viés mesmo, né? Desse empreendedorismo, do perfil do aluno, do perfil do músico, né? Então, assim, você tem que se empreender também na sua carreira, né? Então, assim, professor Nelton, se eu, hoje, sou um aluno iniciante no curso de música, e eu não sei, assim, exatamente as oportunidades. Qual é a oportunidade da carreira de um músico hoje, assim, dentro do mercado de trabalho atualmente? Tá, nossa, são muitas, né? Acho que assim, ó, por exemplo, falei dos musicais, né? Os musicais, depois da pandemia, eu acho que esse é o ano mais frutífero, assim, porque a gente teve aí, no mês de março, estreando uns 5 musicais praticamente na mesma semana. Então, esse é um meio bastante legal que as pessoas precisam estar ligadas, né? Ver quais espetáculos estão em cartaz e assistir, né? Eu acho que essa parte de você saber o que está acontecendo é exatamente, putz, o que acontece culturalmente na minha cidade? Você tem concertos nos teatros municipal, você tem a Sala São Paulo, você tem o Teatro Franco Zampari, onde a jazz se apresenta, você tem os musicais. Então, tem, enfim, teatros em todas as regiões de São Paulo também com espetáculos ativos, né? Você tem outras peças de teatro também que usam músicos e tal. E, eu acho que também para trazer um pouquinho aqui, puxar a sardinha para o pessoal de licenciatura, o ramo de dar aulas também é um ramo que está, né, assim, bastante em evidência, principalmente agora que assim, agora não, né? Já teve esse boom dos cursos online, né? Então, de você, poxa, ter uma linha de ensino, uma coisa que você acha interessante que você possa contribuir, investir nisso, fazer um curso, isso pode te gerar uma renda. Então, vamos falar aqui, tem estúdios de gravação, né? Hoje em dia, reduziu-se um pouco isso, né? Dos estúdios te contratar, mas você pode ter um home studio onde você possa gravar, né? Hoje tem sites especializados em que você se inscreve lá. Ó, eu, Nelton, sou músico baterista, toco jazz, funk americano, samba e tal. Eu tenho esse equipamento e tal. E tá lá, tipo um site que você pode se cadastrar. E aí alguém que está te procurando por aquele serviço, te contrata e você pode gravar uma faixa para qualquer lugar do mundo, por exemplo, né? Tem um outro site que se chama Musical Chairs, né? Que é um site, se eu não me engano, ele é americano, mas tem, por exemplo, postos de trabalho em orquestras no mundo inteiro, né? Abrangendo principalmente Europa, Norte e América do Norte. Então, você pode, né, prestar para a orquestra, ser arquivista, ser professor na sua área ou ser um professor de teoria também, né? Porque a gente não pode esquecer que a área da música também é muito ampla e não é só o performer, né? O que vai tocar. Você tem o instrumentista, né? No caso, você tem um arranjador, você tem o professor, você tem o maestro, você tem, enfim, essa parte de elaboração de editais, que também, se você for músico e saber como que a coisa funciona, Mercado, né? Enfim, mercado é bastante amplo, mercado né? muito amplo. Se eu esqueci de alguma coisa... Se eu tivesse agora, né? Se a orquestra estivesse tocando, eu ia fazer assim, ó, gente. Adivinha por quê? O nosso tempo aqui. Não. Vocês acreditam? Muito curto. É muito curto também. Eu concordo com vocês, é muito curto. Eu só ia fazer uma última pergunta rapidamente ali para o professor Nelton. Sim. Para fechar, hein, Pro? Você ainda esqueceu os barzinhos, né? Onde que músico atua também, sim, que sim. É o que muitos alunos veem ali no começo, né? Tocando. E a minha pergunta, assim, no grupo de percussão, é só aluno do bacharelado e licenciatura participa também do grupo? Olha, não, licenciatura também. Hoje a gente tem
Principalmente, eu acho que o pessoal de licenciatura, né? Porque, nossa, a percussão é uma área muito convidativa, né? Para as pessoas. Então, tipo, você consegue elaborar um exercício para uma criança bater na mesa, ou bater no chão, ou com um par de baquetas, com tambores. Então, acho que eu também tento, nas minhas aulas, mostrar o processo de aprendizado para que esses professores também, né, da licenciatura usem essa técnica, né, para passar para os seus alunos, futuros alunos, né? E só para fechar a resposta, então a gente tem pianistas, guitarristas, baixistas, bateristas, enfim, tanto do bacharelado como da licenciatura também, todos são super bem-vindos. Meninos, eu vou pedir para vocês, então, fecharem aqui, né? Com um refrão aqui forte. Por que os nossos alunos têm que vir para o nosso curso de música? E aí deixem os recados finais de vocês. Porque é prática desde o primeiro dia, pensando no mercado de trabalho, para abranger tudo que o professor Nelton falou, dessa ampla, né, área. Então, todos os nossos projetos interdisciplinares do curso de música é exatamente para atender essa grande demanda que a gente tem. Então, assim, vem estudar com a gente, né? Prática desde o primeiro dia, com os melhores profissionais, não só acadêmico, como do mercado atuante também. Sensacional. Eu só reitero isso falando dos profissionais, dos professores que a gente tem no curso de música, que são incríveis e atuantes, né, no mercado de trabalho. Então, que isso enriquece muito quando você está tendo contato com esse professor atuante. Meninos, professor Sérgio, professor Nelton, muito obrigada por esta pequena demonstração do que a gente encontra aqui no nosso curso de música, da nossa indústria criativa que vai abrir o espaço, a nossa mente, transformando os insumos que a gente tem em produtos, em serviços, em negócios. Então, ó, vem para cá, não perca o próximo FCast aqui com a gente, comenta, compartilha, traz sugestão para a gente. Beijo grande, gratidão, bom demais ter vocês aqui com a gente. Valeu, obrigado.